Eu me chamo Guilherme Camanho Costa, eu sou aluno do curso de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e esse daqui é um projeto que a gente está fazendo com estrutura da matéria 2, e hoje a gente vai falar sobre a interação entre os núcleos. Até aqui a gente se preocupou muito com as propriedades dos núcleos, mas não falou da sua estrutura mais especificamente. Então, para começar, a gente vai pegar um sistema simples, que é o deuteron, ou o hidrogênio, né? Ele é composto por um próton e um nêutron. Ele tem a massa atômica 2, energia de ligação de 2,225 mV e um raio nuclear de 2,1 fitômetros. Bom, o momento angular do nosso deuteron ele é representado por I, e assim como num átomo complexo, a gente vai ter o nosso momento angular total como sendo a soma do momento angular das partículas envolvidas e do sistema como um todo. Então, no caso do deuteron, a gente vai ter o momento angular de um nêutron, de um próton e do seu centro de massa. Quando a gente fala de um núcleo complexo, com mais de um próton e mais de um nêutron, a gente ainda pode usar essa relação. A gente apenas tem que lembrar de fazer a soma. Quando estiver falando do nêutron, a gente não vai falar de um nêutron, a gente tem que somar o momento angular de 2 nêutrons, de n nêutrons, a mesma coisa se tratando dos prótons e da relação do nosso centro de massa, né? Isso vale lembrar, então, assim como eu estou falando direto, assim como nos átomos complexos, a gente vai fazer também para os núcleos, a mesma coisa serve do lado contrário. Então, assim, a notação espectroscópica a gente também vai poder usar quando estiver falando dos núcleos, e é muito importante a gente lembrar isso, que a diferença do momento angular do átomo para o núcleo em questão de nomenclatura é apenas de que um é J e o outro é I. E isso vale a pena a gente lembrar, porque depois retorna para a gente. Quando a gente está falando dos números quânticos, o estado de spin e de paridade nuclear, eles são definidos por I e P. O I, como eu falei antes, ele é análogo ao J dos átomos, e o P ele vai ser o sinal do menos 1 elevado a L. Assim, o nosso deuteron ele fica com uma paridade positiva de tipo 1+. E quando a gente estuda ele, a gente percebe que, tendo o estado L0 mais o S igual a 1 e não ter o S igual a 0, ele mostra uma dependência da interação do spin de mais de uma partícula. Então, assim, sempre que a gente tem um próton, a gente vai ter um nêutron no nosso núcleo. E outra coisa interessante é que a gente consegue observar uma estrutura hiperfina nesse momento, que nem a gente consegue observar no caso atômico. Mas, no caso atômico, ela tem uma origem eletromagnética. Aqui no núcleo, a gente não vai ter uma origem eletromagnética. E a gente vai falar disso um pouco depois. Quando a gente está estudando o estado orbital zero, a gente tem uma distribuição de probabilidade para encontrar a nossa partícula basicamente esférica. E assim, por isso que a gente tem um núcleo sempre representado como uma esfera. Só que, quando a gente tem esse estado orbital zero, a gente acha um momento zero. Mas o momento que a gente encontra, ele não é zero, é de 0,0282, que ele causa uma pequena deformação no núcleo, sendo caindo num quadrupolo elétrico. Por que isso acontece? Quando a gente está usando o estado orbital zero, a gente resulta num momento zero. Só que se a gente usar um estado orbital 1, a gente tem um problema aqui no nosso sinal, porque o deuteron ele tem uma paridade positiva. Se a gente usar o estado orbital 1,
a gente vai ter uma paridade positiva negativa de 1 menos. E isso não é o que a gente quer. Então a gente vai para o estado orbital L igual a 2, dando esse momento de quadrupolo. Além disso, a gente tendo esse estado orbital 2 e um S igual a 1, a gente também pode formar o nosso momento I igual a 1, que a gente consegue o tripleto. E como eu disse antes também, a gente tem o nosso... A gente pode, para classificar o deuteron, a gente também pode usar a notação espectroscópica. Então, a gente fica com esses dois estados se sobrepondo ao mesmo tempo. O 3S1 e o 3D1. Bom, como eu falei antes, a interação entre os núcleos ela não é de forma eletromagnética. Ela se dá por um potencial que a gente acaba estudando como um potencial de poço quadrado. Aqui a gente vê um esboço de como seria esse potencial, sendo a energia máxima dele a energia de ligação e o V0 o potencial máximo do nosso poço. Eu não vou entrar aqui muito nas nossas contas, apenas citar aqui a autofunção. Ela é 0, 0, porque o nosso estado orbital é 0 e o nosso ML também fica 0. Então a gente fica com a função de onda sendo raiz de 4π. Eu vou botar aqui embaixo na descrição um documento com essas contas mais elaboradas para a gente. E aí a gente encontra a solução da nossa função radial sendo para dentro do poço a seno de πr sobre 2r0, sendo r0 o tamanho total, o tamanho máximo do nosso poço, e para fora do poço é b. E vale até lembrar que quando a gente está nessa função, se a gente usar a equação de Schrödinger para poder encontrar esse resultado, quando ela tende a zero, a nossa função de onda ela só fica dentro do poço. Quando a nossa energia de ligação tende a zero, a nossa função de onda só existe dentro do poço, ela não existe fora do poço. O que faz sentido, já que não tem núcleo fora do núcleo. Bom, dessas soluções que a gente encontrou aqui, e da condição de continuidade da função radial, que tem esses dois esboços aqui, tanto da função radial como da função de onda, a gente consegue encontrar essas duas funções aqui. E fazendo essa relação aqui e dividindo essa função por essa aqui, quer dizer, essa função aqui por essa aqui, a gente encontra essa relação, tangente de μ igual a menos μ sobre KR0. Esse KR0 e essa tangente de μ, eles se encontram apenas nesse fatorzinho aqui. O que significa para a gente que o nosso fator, nosso radial, ele vai estar entre 90 graus e 180. Só que nesse tempo todo que a gente fala disso, a gente não leva em conta o fator de repulsão, que, como a gente bem sabe, duas partículas não têm como ocupar o mesmo espaço. E por conta da sua polaridade, elas acabam se repelindo. Essa repulsão, ela ganha o nome de efeito de caroço repulsivo. E aí a gente precisa adaptar tanto a função de onda quanto o nosso gráfico de forma que dentro do poço não seja de 0 até o raio máximo do núcleo, mas que seja de um caroço até esse
esse espaçamento máximo, resultando nessa equação aqui, nesse gráfico aqui que a gente está vendo. E é isso, muito obrigado e só.